Professor, desculpa, tá sem som. Pronto, eu acho que eu apertei aqui alguma tecla sem querer. Aí não. Melhorou, não é isso? Tá ok, né? Agora tá. Beleza. Então, como um preâmbulo, a gente vai tratar da questão da morte no pensamento grego. E aí, as três figuras que eu trouxe à tona para pensar, certamente outros também trataram, o próprio Heráclito, enfim, os pré-socráticos trataram disso também. Mas a minha pretensão é trabalhar a partir de Platão. Primeiro, porque a própria experiência da morte de Sócrates para Platão foi extremamente fecunda para pensar esse problema, né? Então, Platão vai inclusive desenvolver uma espécie de tetralogia, como a gente poderia chamar, né? São 4 diálogos de Platão que de alguma maneira apresentam para nós esse quadro da acusação, né? Do julgamento e da defesa de Sócrates, da prisão de Sócrates e da morte de Sócrates. Então, essas quatro temáticas, acusação, julgamento, prisão e morte, são descritas, quer dizer, são apresentadas, por assim dizer, nos diálogos Eutífron, né, em que Sócrates toma conhecimento da acusação que está sendo feita a ele e da necessidade de ele comparecer para o julgamento. A apologia, onde essa questão da morte se torna bastante discutida. O Críton, onde ele trata da prisão, que Sócrates está na prisão já depois do julgamento, e o Fédon, que é justamente o dia em que Sócrates toma a cicuta, né, cumprindo a sentença que lhe foi dada por julgamento, né. Então, especialmente na apologia e no Fédon, essa questão da morte se torna bastante aprofundada. Por isso que eu pensei que Platão pudesse ser o nosso ponto de partida. O que Aristóteles fala na retórica a respeito do temor em relação à morte me pareceu também bastante interessante, porque o problema da morte na filosofia grega se torna bastante discutido nessa conexão com o sentimento de temor, né? O sentimento de temor. E a gente vai notar isso claramente na própria defesa de Sócrates, na apologia, e também no Fédon. E vai notar também isso na obra de Epicuro, na carta a Meneceu, né? Onde Epicuro vai tentar justamente apresentar justificativas pelas quais não se precisaria ter medo da morte. E na retórica, Aristóteles, ao tratar do temor, vai também referir-se ao conceito de, ou melhor, a relação entre temor e morte, não é? E em que sentido, em que circunstâncias é que se deve imaginar que se pode temer a morte e em que circunstâncias não. Isso é um pouco um problema que aparece na Retórica das Paixões, o segundo livro da Retórica de Aristóteles. E Epicuro, como eu já falei, na carta a Meneceu, não é? Epicuro, a gente tem de Epicuro poucas obras nos foram legadas de Epicuro. O que nos restam são apenas 2 cartas que foram difundidas por Diógenes Laércio, né? Uma delas é justamente a carta a Meneceu, que trata da felicidade. O título da carta é sobre a felicidade. E uma outra carta a Heródoto, chamada carta que trata do tema da natureza, né? Sobre a natureza. Essas 2 cartas elas foram difundidas por Diógenes Laércio no livro dele chamado Vida dos Filósofos Ilustres. E além dessas 2 cartas, há também ali algumas máximas de Epicuro, né? Que também nos foram legadas e através das quais a gente pode ter um conhecimento mais, enfim, resumido possível, né? Do pensamento de Epicuro. Então vamos iniciar com a leitura, vamos dizer assim, da apologia, em alguns elementos em que essa questão da morte é apresentada. Então, na apologia de Sócrates, Platão estabelece, pela boca desse que é seu personagem principal, né, o próprio Sócrates,
uma assertiva importante a respeito da morte e caracteriza uma relação extremamente fecunda com ela. Uma relação que a gente poderia dizer que é fecunda e livre, né? A relação com a morte fecunda e livre. Durante o seu julgamento injusto e na perspectiva de ser levado à morte por um tribunal que considerava ser a morte o maior dos males a ser impingido a Sócrates, né? Platão faz ressoar pela boca de Sócrates uma compreensão a respeito desse fenômeno. Então, um dos dizeres de Sócrates ressoa da seguinte maneira no diálogo, né? Ninguém sabe o que seja a morte, diz Sócrates, e ignorando até mesmo se porventura não será para os homens o maior dos bens, temem-na como se soubessem com certeza que é o maior dos males. Então, já aqui emerge justamente a questão posta por Sócrates, nessa conexão direta com o sentimento de temor, né? Ninguém sabe o que seja a morte, e ignorando até mesmo se porventura não será para os homens o maior dos bens, temem-na como se soubessem com certeza que é o maior dos males, né? Ora, esta expectativa face à morte, acompanhada do sentimento de medo, é na perspectiva do espírito socrático, caracterizada por Platão na Apologia, como nada mais, nada menos do que a expressão de um querer demonstrar saber o que não se sabe. Por isso, Platão acrescenta lá no texto, né? Sócrates é quem fala isso, e coloca a questão: e como poderá deixar de ser censurável semelhante ignorância? Isto é, imaginar alguém que sabe o que não sabe, né? Quer dizer, ignorando saber o que é a morte, teme-na contudo, como se soubesse com certeza que ela fosse o maior dos males, né? Então, na verdade, ao fazer isso, diz Sócrates, os indivíduos eles acabam por imaginar que sabe o que não se sabe, não é? Muito bem. Então, apresentando de outro modo a pergunta socrática, nós podemos colocá-la da seguinte maneira: como essa expectativa amedrontada diante daquilo que não se sabe, né? Como manter essa expectativa amedrontada diante daquilo que não se sabe? Sócrates vai entender que essa atitude seria naturalmente uma atitude de ignorância, né? Uma síndrome da ignorância revelada pelos seus algozes, né? O tribunal diante do qual Sócrates se encontra interpreta a morte como o maior dos males, como algo de que se pudesse saber por um lado e por outro, cego para o que Sócrates alerta como sendo o maior mal. Ele diz ao tribunal, aí outra citação de Sócrates importante aqui: maior mal não é fazer o que ele faz agora, procurar matar injustamente um homem, né? Quer dizer, não é maior mal fazer o que o tribunal faz agora, procurar matar injustamente um homem, não é maior mal do que a morte. Sócrates, diante da morte, antecipando-a, não a teme. O que teme é fazer o mal, mais que ser morto injustamente. Argumento que vai ser refletido por Platão ainda mais tarde, no diálogo Górgias, quando põe em questão o que seja pior: sofrer injustiça ou praticá-la. Acho que levando essa argumentação um pouco para um diálogo com o trabalho de Ângela, a gente poderia ver também que a experiência de sofrimento agudo, né, que de alguma maneira pode levar o indivíduo a desejar a eutanásia, ela pode se coadunar com um argumento semelhante, né, o que tem a mesma estrutura. Mas maior mal não é esse sofrimento agudo, né, sem retorno, do que uma boa morte, né, como de alguma maneira deixa entrever a eutanásia. Então, acho que é um argumento que me parece que se torna possível ressoar também em diálogo com a questão da eutanásia que Ângela trouxe à tona para a gente semana passada. Entendendo também aí que melhor é sofrer injustiça que praticá-la. Desculpe, eu errei aqui. Então, mais uma outra sentença de Sócrates nessa apologia diz o seguinte: porém o difícil, senhores, não é fugir da morte, que mais cedo ou mais tarde nos atinge. Muito mais difícil é fugir da maldade, né?
ou talvez do sofrimento agudo, né? Porque esta corre mais do que a morte. É certo que Platão aqui não fala realmente da relação entre a morte e sofrimento, né? Fala da relação entre morte e maldade, morte e injustiça. Então, melhor é morrer que cometer injustiça. Esse é o argumento fundamental que aparece tanto no Górgias, de Platão, né? A gente pode também encontrar esse argumento, essa discussão no Górgias. Então, melhor é ser condenado à morte de maneira injusta do que cometer injustiça ou uma maldade. Então, esse é o modo como, portanto, não é em relação ao sofrimento em si, né? Mas em relação a essa possibilidade de o homem poder praticar a maldade ou a injustiça. Diante dessa questão da relação entre maldade e morte, ele vai dizer assim, que então, só para continuar um pouquinho, porém, o difícil, senhores, diz Sócrates, não é fugir da morte, né, que mais cedo ou mais tarde nos atinge. Muito mais difícil é fugir da maldade, porque esta corre mais do que a morte. Só que Sócrates entende que agora também, por tardo e velho, essa citação da Apologia também, fui apanhado pelo mais lerdo, isto é, pela morte. Enquanto meus acusadores, por arrebatados e ágeis, o foram pelo mais rápido, né? No caso, pela maldade, já que eles estão condenando Sócrates injustamente. E Sócrates testemunha poder sair do tribunal julgado por seus algozes como merecedor da pena de morte, enquanto eles foram julgados pela verdade como culpados de maldade e de injustiça. E Sócrates diz ainda num tom de conformidade aterrador com o destino sagrado que consuma sua própria existência, ao dizer: conformo-me com a minha pena, né? Quer dizer, ser condenado à morte injustamente, como eles devem conformar-se a deles, tornarem-se julgados e culpados pela maldade e pela injustiça que estão cometendo. E acrescenta num tom de resignação e serenidade, perpassada pela gravidade da incerteza mais própria e mais profunda da existência humana, ele coloca a questão: talvez tudo devesse terminar por essa forma, e creio que assim mesmo está bem. Quanto à morte iminente que abraça, ao lhe sobrevir injustamente, Sócrates assegura não temê-la, também por entender o seguinte, ele diz: consideremos também quantas razões temos para esperar que a morte seja um bem. Pois morrer é uma de duas coisas: ou quem morre nada é, e carece da menor sensação, seja do que for, ou então, como se diz, a morte é uma mudança e a passagem da alma deste lugar para outro. E acrescenta a seguinte explicação a respeito do porquê considera um bem, caso quem morra nada seja e nada careça da menor sensação, seja do que for. Ele diz: se se tratar de fato da privação total de sensação, como no sono quando quem dorme não é perturbado nem pelos sonhos, terá de ser a morte um ganho maravilhoso, né? Então, se a morte é apenas um sono imperturbável, então por que não seria um ganho maravilhoso a morte, né? É o que ele coloca aqui. Esse argumento é um dos argumentos importantes do pensamento de Epicuro também, né? Quer dizer, Epicuro vai dizer que um dos motivos pelos quais não se deve temer a morte é justamente o fato de que a morte é a cessação de toda sensação, né? Quando toda sensação cessa. Ora, se toda sensação cessa, por que temer aquele instante em que eu nada vou sentir, né? Enfim. E acrescenta, por fim: se a morte for isso, considero-a um grande lucro, diz Sócrates, porque todo o tempo não parecerá mais longo do que uma única noite. Então, esses seriam os argumentos principais, num primeiro aspecto, né, do motivo pelo qual a morte é algo melhor. E ele vai ainda acrescentar um outro elemento. Sócrates enxergava outra possibilidade, que seria: a morte pode não ser somente aquele sono profundo, né? Mas a morte pode também ser outra coisa.
Ou seja, se a morte for um trânsito daqui para um lugar diferente, sendo certo, como se diz, que todos os mortos lá se reúnem, que maior bem poderá haver, senhores juízes, né? Diz Sócrates. Então, e após meditar sobre quem lá poderia encontrar, ele diz: eu, pelo menos, desejo morrer 1000 vezes, se tudo isso for verdade. Como seria admirável viver em um lugar onde fôssemos encontrar Palamedes e Ajás Telamônio e os outros heróis da antiguidade, que pereceram vítimas de julgamento injusto. Comparar minha sorte com a deles, segundo penso, não seria pequena satisfação. Conviver com eles, conversá-los e examiná-los, que indescritível felicidade. De certo, não matam lá ninguém por isso, pois além de serem os que lá demoram mais felizes do que os daqui, são imortais o tempo todo, a ser verdade o que nos contam. Então esse era um outro argumento que Sócrates utiliza para pensar da benignidade do morrer. Assim se pronunciava Sócrates diante da morte iminente, na certeza de que para o homem de bem, agora cito de novo Platão, com palavras de Sócrates, né? Na certeza de que para o homem de bem, nenhum mal pode acontecer na vida nem na morte, e que os deuses não se descuidam do seu destino. Permanece verdade, porém, que havemos de considerar que esta é a expressão do homem Sócrates diante da morte iminente e injusta. Não se trata, portanto, de qualquer indivíduo diante de qualquer tipo de morte, mas dessa morte iminente e injusta que se aproxima dele. Então essa seria uma primeira argumentação de Platão, né, a respeito da morte, que eu quis trazer aqui para vocês hoje, e gostaria de complementar essa visão da morte com o que ele vai apresentar também no Fédon, né? Pelo menos a definição de morte se torna importante trazer à tona, né, como Platão concebia a morte. Isso aparece lá no Fédon 67, esses textos anteriores que eu citei para vocês são da Apologia de Sócrates, e me parece também importante trazer à tona essa definição de morte que aparece no Fédon de Platão, né, que é mais precisa. E, claro, no Fédon aparecem também justificativas mais profundas, porque Sócrates não teme a morte. É muito curioso que a gente poderia ver no Fédon uma espécie de tragédia ideal de Platão, né? A gente sabe que Platão, antes de se tornar filósofo, foi também poeta. Antes de se tornar seguidor de Sócrates, né, ele era poeta. E diz Diógenes Laércio que ele teria rasgado os poemas dele justamente quando viu Sócrates e passou a segui-lo, porque decidiu realmente migrar para o âmbito da filosofia e abandonar a sua carreira de poeta. Mas curiosamente, toda a obra de Platão, os diálogos de Platão, são, na verdade, peças literárias, né, em termos de obra poética. Nietzsche chega a dizer, inclusive, que Platão é o grande fundador do romance, né? Se, por um lado, ele abandona a dramaturgia, né, quer dizer, essa atividade de compor dramas, por outro lado, ele é um grande fundador do romance, né? Mas, para além disso, eu penso que o Fédon de Platão pode ser, de fato, compreendido como uma tragédia ideal. E justamente por quê? Porque se a gente compara se a gente lê o Fédon à luz da crítica que Platão faz no livro 10º da República, àquilo que os tragediógrafos fazem, na medida em que eles imitam, né, as condutas dos seus personagens principais das tragédias, né, a gente pode perceber que a crítica que ele faz lá e aquilo que ele imagina ser o ideal para a composição trágica é alguma coisa que a gente pode encontrar justamente lendo o Fédon, né? Lá no livro 10º da República, Platão diz que o grande problema das tragédias é que elas só se preocupam em imitar as condutas excitáveis e variáveis, e não
a conduta sensata e serena, né? Então, os personagens imitados nas tragédias são sempre extremamente marcados pelo sentimento, né? Por esses sentimentos de tribulação que levam à dor, ao choro, à tristeza, à lamúria, né? Por um lado, ou na comédia, a euforia exagerada também, extremada. Então, Platão imagina na República que os tragediógrafos fazem isso primeiro porque pretendem agradar as multidões e é mais acessível às multidões alguém que, por assim dizer, caricature os sentimentos das personagens, né, e mostre personagens mais afetadas, por assim dizer, né, e é mais difícil que as multidões compreendam a caracterização de uma personagem trágica com uma conduta que, contudo, seja amena, seja serena, calma e sensata. Então ele diz que o ideal seria que os personagens trágicos pudessem trazer consigo, né, esse caráter sensato e sereno diante da tribulação e diante da euforia. E se a gente lê o Fédon, a gente percebe que justamente diante da tribulação, Sócrates é aquela personagem trágica, né, que se encontra diante da morte iminente, mas de maneira serena e calma, serena e sensata. E o Fédon, a gente pode inclusive ver o Fédon como uma obra escrita por Platão, cujo objetivo era fundamentalmente mostrar por que Sócrates teria se entregado à morte de maneira sensata e serena, né? Esse foi o grande objetivo da obra do Fédon, né? Se a gente lê com esses olhos. Me dê só um segundo aqui, rapidinho. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, rápido. Só um segundo. Muito bem, então lá no Fédon, voltando, desculpe, precisei fazer uma pequena pausa aqui, lá no Fédon, quer dizer, quando Platão está preocupado em Sócrates diante da morte, apresentar as justificativas porque não teme a morte, mas a abraça de maneira serena, sensata e serena, né? Esse seria o objetivo fundamental. Ali aparece uma definição de morte que me parece importante também trazer à tona. Claro que do Fédon não se pode extrair simplesmente isso, né? O Fédon é uma obra cujo tema, justamente como eu falei a respeito de Heidegger, né? O tema da morte pode ser extremamente aprofundado de um ponto de vista filosófico através da leitura do Fédon, né? Então, aqui eu vou apenas fazer essa pequena sugestão de leitura, essa pequena indicação, mas sem dúvida o Fédon é uma obra que merece ser aprofundada no que diz respeito a essa questão da morte. A gente pode, inclusive, assim, em outras aulas, em outra ocasião, né? Inclusive eu tenho isso preparado já também, mas a gente pode, em outra ocasião, eu fazer uma apresentação também mais aprofundada dessa experiência que Platão, experiência vivida por Sócrates, que Platão procura refletir no diálogo, né? E como se trata de uma personagem diante da morte iminente, essa questão ela é profundamente pensada dentro do Fédon. E curiosamente se fala do Fédon apenas como um livro que fala da imortalidade da alma, né? Mas na verdade é um tratado muito importante para pensar a respeito da finitude e da nossa relação com a morte, incluindo nessa relação, né, a crença na imortalidade da alma e a possibilidade de uma justificação racional dessa crença na imortalidade da alma. Então não se trata realmente no Fédon de uma doutrina da imortalidade da alma, como em geral às vezes se fala, né? Em geral se fala de que
o Fédon é uma doutrina, é a doutrina platônica sobre a imortalidade da alma. Na verdade, não se trata disso. É muito mais uma, vamos dizer assim, uma obra literária, né? Uma obra literária trágica, ideal, cujo objetivo é mostrar o motivo pelo qual Sócrates se entrega à morte de maneira sensata e serena, e ao mesmo tempo apresentando justificações racionais, né, para essa crença que permite a Sócrates essa serenidade e essa sensatez diante da morte, né? Então esse é o objetivo principal do diálogo Fédon, e realmente é muito importante lê-lo no sentido de pensar como a nossa relação enquanto seres humanos finitos com a morte pode ser pensada à luz da crença na imortalidade da alma, e que tipo de justificativas racionais podem ser levantadas em favor dessa crença, né? Então esse aspecto é muito importante de pensar, e é importante de pensar também como no diálogo aparecem visões contrapostas, não é, a respeito dessa crença. Então lá Sócrates dialoga com dois personagens que são pitagóricos, né? E é justamente através desse diálogo com eles que a gente vai perceber essas outras noções que esses filósofos vão apresentar a respeito da morte e do que seria a morte, né? Muito bem, de toda maneira, essa é a definição fundamental que a gente vê Sócrates defender, né? É que a morte não é senão a libertação e separação da psique, né, em relação ao corpo, né? A pergunta aparece justamente nesses termos. Ora, não é isto o que se denomina morte? Libertação e separação da alma em relação ao corpo, não é? O contuto ge thanatos onomates estai, lysis kai horismos psiches apossomatos, né? Então é justamente a morte é caracterizada justamente como essa libertação e separação, né, da alma em relação ao corpo. Bom, como já vimos em Platão, no Fédon, curiosamente, estamos diante de uma apresentação do significado de uma personagem, de um ser humano finito, que diante da morte não teme, mas a abraça de maneira sensata e serena, né? Essa questão da relação com a morte, numa perspectiva de temor e de destemor, ela é também refletida pelo nosso velho Aristóteles, né? Na retórica, claro, também aqui não vou aprofundar, e como eu disse, a gente pode fazer uma aula depois só sobre o Fédon de Platão, talvez, quem sabe, até o mais breve possível. Mas Aristóteles também não tenho aqui hoje uma apresentação aprofundada, mas apenas gostaria de trazer à tona esse aspecto, né, dessa relação entre o ser humano e a morte, e o sentimento de temor ligado à morte. Na retórica, justamente na retórica das paixões, onde ele trata do temor, que é o segundo livro da retórica, Aristóteles acentua que todos sabem que vão morrer, mas pelo fato de nunca perceber isto como um fato iminente, não se preocupam, né, com a morte. Ou seja, eles não tornam isso um objeto de reflexão, né? Ele usa a expressão aqui, uden frontitsusin, né? Mas eles não se preocupam, não ficam elucubrando sobre a morte, justamente porque, de alguma maneira, sabendo que vai morrer, né? Mas esse saber não está diretamente ligado a uma percepção, né, de que se está na iminência de morrer, né? Então, por isso que todo mundo fica espantado porque Sócrates se entregou à morte de maneira sensata e serena. E por isso Platão se preocupa de, escrevendo o Fédon, mostrar por que Sócrates se entregou à morte de maneira sensata e serena. Mas por quê? Porque ali é um indivíduo diante da morte iminente. Em geral, o que seria o normal? Que o indivíduo temesse a morte. E, contudo, Sócrates não teme. Por isso que se torna objeto de reflexão de Platão, né? Aqui Aristóteles está justamente trazendo à tona isso. Em geral, as pessoas não
não temem a morte, justamente não se preocupam com ela, né? Na verdade, aqui ele já não fala ainda de temor propriamente dito, vai falar daqui a pouco, mas não teme propriamente a morte, porque, quer dizer, não se preocupa com a morte porque ela não é iminente, mas à medida em que ela se torna iminente, é que de alguma maneira essa preocupação chega, né? Como ele diz depois, o que causa perigo, o que causa preocupação é o perigo ou o mal iminente. É quando o perigo ou o mal iminente se aproxima efetivamente que essa preocupação vem à tona. Então a morte nunca é objeto de reflexão. Torna-se objeto de reflexão, na maioria das vezes, justamente quando ela se aproxima do indivíduo. A morte da qual todos sabem que virá um dia, mas não é vivida como próxima, é considerada por Aristóteles como não iminente, né? Aristóteles refere-se ao temor e diz ser o temor certa dor ou preocupação, né, lipe ou tarache, né? Seria uma espécie também de tribulação, né? Em vista do que se mostra num futuro iminente, como ele diz em grego, ek fantasias melontos zinengis, né? Quer dizer, pela é uma espécie de tendo em vista pela fantasia aquilo que se mostra próximo no futuro, né? Se mostra próximo como alguma coisa má, danosa ou dolorosa. A morte, sobre a qual todos sabem que virá um dia, não é vivida como próxima, pois não é iminente. Por isso não se há de temê-la, por uma mera antecipação por meio do saber. A morte, nessa perspectiva aristotélica, só se torna temível caso se constitua, só um segundo, eu me perdi aqui na leitura, a morte, nessa perspectiva aristotélica, só se torna temível caso se constitua como um mal iminente, né? Daí que soaria certamente um pouco estranho para Aristóteles esse querer a morte de algum modo, né? Que o querer a morte de algum modo, como algo a vir, né, advir, é algo digno de temor e não de desejo, né? Então, Aristóteles certamente aqui pela retórica a gente veria que haveria uma incongruência entre imaginar que se quer a morte, porque a iminência da morte é, na verdade, algo que se deve temer, né? E não algo que a gente simplesmente abraça sem temor. Claro que aqui Aristóteles, na verdade, está falando isso dentro do contexto da retórica, cujo objetivo é justamente pensar quando um orador, né, deve despertar determinadas paixões no intuito de convencer o seu interlocutor, né? Então, incutir o medo da morte, né? Ou, pelo menos, desenvolver um discurso que projete para o interlocutor o risco de morte, para fazer com que ele não vá, né, realizar uma determinada função, uma determinada tarefa, se torna para Aristóteles uma possibilidade retórica. Então é claro que aqui não está uma concepção aristotélica sobre a morte e que se deve temer a morte, não se deve temer a morte por isso ou por aquilo, mas na verdade a tentativa de Aristóteles de, dentro do contexto da retórica, pensar quando e como um orador, né, pode trazer à luz argumentos que possam manifestar, que possam incutir no ouvinte um determinado sentimento e que leve o ouvinte a estar convencido de que aquela ação que pode ser danosa para ele não seja feita por ele, né? Então esse na verdade é o objetivo da discussão aristotélica a respeito do temor da morte dentro da retórica. Então, quer dizer, o temor da morte é um tipo de sentimento manipulável, ou seja, é um tipo de sentimento que pode ser utilizado por um orador, né, na medida em que ele imagine que ele pense, ele veja a necessidade de evitar que
que os ouvintes pratiquem uma ação X ou Y, tendo em vista o futuro como um mal iminente, incluindo a morte como um desses males, né? Então, essa seria, na verdade, o centro da argumentação aristotélica. Não sei se eu fui muito claro, mas qualquer coisa eu posso aprofundar depois, caso vocês tenham perguntas a respeito disso. Vamos então agora a Epicuro. Deixa eu ver se eu pegar um pouco o texto aqui para não me perder tanto. Epicuro tendeu a afastar ainda mais a antecipação criativa da morte. E passou também por cima do fenômeno da angústia, quando se ateve a buscar afastar o medo da morte, que ao mesmo tempo poderia favorecer o desvio da angústia que sua antecipação nos proporciona. Isso aqui eu falei porque eu estou tentando pensar em conexão com a existência, com a filosofia existencial, mas depois a gente pode recuperar esse argumento. Para Epicuro, a morte não se constitui de modo algum como um motivo para o temor, uma vez que não se pode esperar sofrimento de algo para o qual nenhum sofrimento existe. Então, a gente tem... Para Epicuro é interessante, porque para ele é assim, o que nós temos que temer é o sofrimento. Então, se na argumentação socrática, que aparece na Apologia, o que devemos temer é a prática da maldade, né? Aqui em Epicuro é interessante. Talvez a conexão, por isso que eu falei muitas vezes para a Ângela, da importância da ética epicurista como base para a reflexão que ela pretende desenvolver. Porque na ética epicurista, a ideia central é essa. O que nós temos que temer não é a morte, mas o sofrimento. Isso é muito interessante. Está muito conectado, né, com a questão da... Quer dizer, penso eu, né? Que de alguma maneira a Ângela levantou no trabalho dela em torno da eutanásia. Pois bem, para Epicuro, a morte não constitui de modo algum motivo para o temor, uma vez que não se pode esperar sofrimento de algo para o qual nenhum sofrimento existe, ao mesmo tempo em que se desvencilha daquela expectativa segundo a qual a morte possa ser uma passagem para um lugar de reencontro com os antepassados, né? Se, por um lado, na ética socrático-platônica, a gente vem à tona a dimensão de uma crença numa realidade após a morte, que deveria se tornar motivo para que nós abraçássemos a morte com serenidade e sensatez. No caso de Epicuro, não são levantados argumentos nesse sentido, né? Ele não procura fundamentar o destemor diante da morte em função de uma crença na vida após a morte, mas fundamentalmente em função da certeza, segundo Epicuro, de que depois da morte não se sofre mais nada. Então, o que se deve temer é muito mais o sofrimento do que a morte. Para Epicuro, não há realmente, aí são palavras dele, né? Coloquei aí no slide, não há realmente nada de terrível na vida para quem tem a consciência de que nada existe de terrível na cessação da vida, né? Então, não há nada de terrível na vida para quem tem a consciência de que nada existe de terrível na cessação da vida. Considerando assim ser insensato quem diz que teme a morte, não porque sua presença pode causar sofrimento, mas porque sua perspectiva faz sofrer. Isso está na carta a Meneceu, na linha 125, né? Ora, para Epicuro, sofrer por causa da perspectiva de que vai morrer é insensato, pois aquilo que não perturba quando está presente causa somente um sofrimento infundado quando é esperado. Ele considera, logicamente, que o mais pavoroso dos males, a morte, nada é para nós, pois enquanto existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, já não existimos, né? Com base nesse argumento, Epicuro conclui que nada é, então, a morte para os vivos, e nada é para os mortos.
Porque para os vivos ela não existe. E os mortos já não existem. Apesar disso, Epicuro procura caracterizar, por fim, o modo como o vulgo se relaciona com a morte. Né? Ele diz que a maioria, ora foge da morte como o maior dos males, ora procura como a cessação dos males da vida. Né? Então, essa é uma relação típica, né, para os humanos mortais. Ora se foge da morte como o maior dos males, ora se procura a morte como cessação dos males. Assim, na herança grega, a gente poderia ver que o que se conclama é a superação do temor diante da morte antecipada. Né? E esse destemor diante da morte se faz conveniente em função de alguns aspectos básicos que eu gostaria de elencar para vocês, para concluir um pouco essa nossa reflexão sobre a morte a partir dos gregos. Primeiro, por que temer a morte? Se ela for a penetração em um sono profundo e imperturbável. Né? Outro argumento que aparece é: não há também motivo para temê-la se ela, em vez disso, for um reencontro com os antepassados. Quer dizer, se há vida após a morte, por que então temê-la? Então, esses são dois outros motivos. Esse é um outro motivo que o pensamento grego traz à tona como elemento que nos pode levar a um destemor diante da morte. Além disso, é um terceiro argumento, tendemos já naturalmente a não temê-la, uma vez que ela não se apresente como mal iminente. Né? Então, isso é o que Aristóteles, de alguma maneira, advoga. A gente tende naturalmente a não temer a morte, na medida em que ela não se apresenta como um mal iminente. E com Epicuro a gente veria por que mesmo assim haveríamos de temê-la, se ela mal nenhum pode nos fazer. Pois enquanto vivemos, ela ainda não está aí. E quando ela se dá, já não estamos aí para experimentá-la, uma vez que ela é a cessação de toda sensação, por meio da qual unicamente experimentamos aquilo de que efetivamente fugimos enquanto vivemos, que é a dor e o sofrimento. Ora, por todos esses argumentos, de acordo com o pensamento grego, nós não teríamos motivo, né, para temer a morte, ainda que a antecipemos, no sentido de sabermos dela, né? E a única forma de desenvolvermos uma relação correta com a morte, a partir do pensamento grego, é pela superação do medo. Certo? Então, essa seria a tendência da compreensão grega em relação à morte. Muito bem, então eu vou passar agora, não sei, eu acho que eu posso fazer uma pausa, e aí abro espaço para que, se vocês porventura têm alguma questão, ou gostariam de colocar alguma coisa a respeito do que nós pudemos vislumbrar até agora. Vocês têm alguma questão, ou gostaria de colocar algum comentário? Quando o senhor falava da questão da serenidade de Platão, de Sócrates, né, diante da morte, aí me fez lembrar o relato de Viktor Frankl, quando ele falava da serenidade daqueles que conseguiam obter um sentido, né, na morte, encontrar um sentido na morte. E aí no relato ele dizia, né, que tinha pessoas que entravam na câmara de gás em desespero, outros entravam sereno e com uma oração nos lábios. E quando o senhor traz essa questão de do argumento de que um dos argumentos de que a morte possibilitaria o encontro com os antepassados, com os filósofos ilustres e tal, a gente vê claramente esse sentido aí, né? Ou seja, essa crença sustentada numa crença de uma vida pós-morte. Ou seja, um sentido, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte,
é preciso ter um sentido para você não ter medo da morte, né? E aqueles que não têm, como o Victor Frankl falava, entram em desespero. Agora, outro dia eu ouvindo Angela Lisbello, ela dando uma aula sobre Edith Stein, eu achei ela disse uma coisa bem interessante. Ela disse assim que, na verdade, o medo, não sei se isso foi uma sensação própria da Edith Stein, eu não entendi por esse lado, mas ela disse, na verdade, o medo não é da morte, mas é o medo de deixar de existir. Na verdade, aí eu fiquei pensando, será que esse medo realmente da morte que nós temos, né, não é propriamente o medo da morte, mas é algo inconsciente, né, do qual nós não temos consciência. E aí ela falou, né, é o medo de deixar de existir, o medo de... Porque justamente ela estava falando daquela, do núcleo de identidade, né, do núcleo, né, essa parte atemporal e tal, né, falando da antropologia steiniana. Mas ela disse isso, né? Será que o medo não é da morte? O medo é deixar de existir, é o medo de se prolongar, né? E aí talvez a gente crie, né? Procure argumentos, procure crenças, enfim, né? Isso já eu dizendo, para apaziguar esse medo, né? Apaziguar esse medo, crenças e vida após morte, enfim, né? Cada um tem uma crença. Mas eu fico pensando e a possibilidade também de quem pensa que a vida, a morte é o fim de tudo, né? Ou seja, somos até a morte. Mas é isso que são pensamentos soltos ainda, que eu estava aqui pensando aqui, né? À medida que o senhor falava, que existe presente essa serenidade em Platão, existe presente um sentido que faz com que ele morra, né, se entregue à morte, né, tal como o Victor Frankl já falava, né. E o outro ponto é essa questão, né? Será que nosso medo é o medo da morte mesmo? Porque na questão da apresentação da semana passada, existe alguém que se entrega à morte por desespero. Ou seja, no caso do suicídio assistido, né? Alguém que se entrega à morte, mas aí tem a questão da eutanásia. Mas também não deixa de ser não deixa de ser uma situação de agonia, né? Não deixa de ser uma situação de agonia onde se prefere a morte. Mas aí não é uma preferência pela morte a partir de uma crença pós-morte, mas é uma preferência pela morte para se escapar do sofrimento, né? Para se escapar do sofrimento, né? Então o sujeito meio que escorrega para os braços da morte, meio que escorrega. Para ele a morte ainda é melhor do que o sofrer. Ainda bem o argumento de Epicuro, eu acho que, né? É melhor do que sofrer. Então o sujeito ele escorrega. Para ele não importa a morte, sensação a cessação dos sentidos e tal. Então ele meio que escorrega. Mas no caso de Sócrates existe uma diferença. Sócrates estava com todo o vigor do filósofo, estava com todo, apesar da idade, mas estava ativo. Uma pessoa que ele não optaram a morte por ele, né? Optaram por ele, né? Mas aí Platão, não sei realmente se Sócrates ele teve essa serenidade tal como Platão diz, né? Mas Platão estava lá sereno, né? Estava lá pronto com todo o seu arcabouço de racional, pronto para se entregar à morte,
Enfim, mais ou menos por aí. Perfeito, achei todos perfeito. Assim, a sua reflexão foi ótima, porque primeiro cria um diálogo importante, né, com o que foi discutido a semana passada, traz à tona esses exemplos também de Viktor Frankl, que eu acho que são importantes, né, de pensar. Ele que viveu naquela situação extrema dos campos de concentração, né, então ninguém melhor do que ele para poder apresentar esses elementos, como você bem falou aí. E achei dois aspectos da sua fala foram muito importantes, são muito importantes. Esse da compreensão de que tanto no suicídio assistido, como talvez também na eutanásia, o indivíduo escorrega para a morte, como você falou, muito mais no sentido de libertar-se do sofrimento da vida, né? Não necessariamente em função de uma crença que ele possua nessa vida após a morte, né? Mas em função desse desespero diante do sofrimento, diante da dor, né? Então, isso realmente pode ser uma motivação, né? Quer dizer, o que é que motiva a escorregar para a morte no suicídio, né? Então, é algum tipo de desespero diante da vida que leva, de algum modo, o indivíduo a fugir da vida. Justamente, eu pensando com Heidegger, né, seria, de alguma maneira, leva o indivíduo a fugir do seu ser para a morte. Porque enquanto somos no mundo, somos para a morte. Não somos para morrer, no sentido de... né, mas somos para a morte, para sustentar esse ser até morrer, né? Mas aqui o indivíduo que corta o seu vínculo com a vida, seja por um processo de suicídio, ou talvez também pelo processo da eutanásia, apesar de guardadas as devidas proporções, né? Porque, como a gente viu, uma coisa é o suicídio assistido, outra coisa é a eutanásia. As formas de libertação do sofrimento e os motivos são diferentes, né, em cada caso. Mas é muito importante pensar isso, quer dizer, é diferente daquela posição assumida por Sócrates, tal como Platão a apresenta, né? Eu não creio que tenha sido muito diferente do que Platão apresenta, sabe? Eu creio que justamente o que deve ter acontecido a Sócrates é muito semelhante àquilo que realmente Platão apresenta. De toda maneira, isso difere, né? Esse abraçar a morte serenamente, a morte iminente serenamente, e de maneira sensata, como algo que lhe sobrevém, mas não porque ele queira fugir da vida, é diferente de abraçar a morte como algo que não lhe sobrevém ainda e, contudo, você precisa antecipar em função de desejar a fuga da vida por causa do sofrimento que a vida causa, né? Então, isso realmente são elementos importantes, né? Nessa compreensão, né, da diferença de modos como a gente há de abraçar a morte, né? De se relacionar com a morte. Isso é muito interessante de pensar. Os seus argumentos são ótimos nesse sentido, né? Uma outra coisa importante que você diz, que a partir dessa lembrança do que a professora Angela Lesbello falou, quando você diz assim, não, as pessoas não temem a morte, mas deixar de viver. Aí eu ficaria me perguntando, mas justamente deixar de viver não é a morte, né? A morte não é justamente deixar de viver, né? Bom, num certo sentido, claro, de acordo com Platão, a gente viu. Morrer não é deixar de viver, parece. Não é por quê? Porque a psique, segundo Platão no Fédon, portanto, pela boca... Licença, professor, somente uma pequena correção aí. Deixar de existir, não era deixar de viver, né? E eu entendi que esse deixar de existir era justamente esse medo de não haver um prolongamento do eu, né?
Era no sentido, no sentido da crença pós-morte, né? Ou seja, aqueles que creem que existe uma vida, um prolongamento dessa vida, dessa existência pós-morte, eu acho que leva até mais tranquilo. Ou seja, eu vou morrer, mas eu não vou deixar de existir, porque eu vou continuar, né, me encontrando com os antepassados, vou me encontrar com os filósofos fulano de tal e tal e tal, né? Ou seja, ele não deixou de existir. E o medo não era o medo da morte, tal como o Ângela Lisbeth estava falando, mas o medo de realmente de deixar de existir, ou seja, de não haver um nada depois da morte. É esse sentido. Não seria o medo de deixar de viver, era o medo de deixar de existir. Pronto, exatamente. Então, aqui eu substituí o viver por existir, né? Eu tomei inicialmente como sinônimos, de fato não necessitam ser sinônimos. Inclusive, na filosofia existencial heideggeriana, há uma diferença nítida realmente entre existir e viver, né? O que é, porém, viver é outra questão, né? Tem que pensar uma coisa e outra. Para o pensamento grego, em Platão, a gente nota que o que está em jogo aí é o viver, na medida em que esse viver é animado pela psique, aliada a um corpo. Só que Platão entende que o que é mortal, e o que significa mortal, quer dizer, o que de alguma maneira tende para a imobilidade, né? Que seria o que caracteriza a morte, né? O que tende para a imobilidade é o corpo. A alma tende para a mobilidade permanente, né? É uma espécie de movente imóvel no sentido de que não é movido por nada, mas é permanentemente vivente. Então, daí que no Phaedon existe essa crença de que a questão não é bem que se vive depois da morte. Interessante isso no Phaedon. Mas é que a psique não morre. Vive perenemente. Mas ela cumpre, nessa vida perene, ela cumpre ciclos, né? Ela cumpre ciclos de vida e morte, né? A vida e a morte são como fossem passagens da alma, momentos da alma, instantes da alma, entendida aqui como psique, né? Que na medida se alinha a um corpo, entra na vida, nasce, né? Nascer é entrar na vida. Viver é recordar, no sentido de que ao nascer o indivíduo não tem nada na mente, quer dizer, não se recorda de nada, não se lembra de nada, mas o processo de vivência é um processo de recuperação dessa memória, das coisas, do saber, né? E a morte é a passagem para um saber definitivo da psique que ela já tinha antes, mas que esquecida ao nascer, aliada a um corpo, agora se une a esse seu elemento fundamental, que é esse ser perene, né? E que ela alcança por ela viver perenemente. Quer dizer, é por isso que é interessante a compreensão platônica da morte, porque a morte não é deixar de viver. A morte não é deixar de existir. A expressão existir existir como tal não existe no grego, existe ser, né? Então, morrer não é deixar de ser. Morrer é uma libertação, ele usa a expressão lysis, né? E uma separação. Ele usa a expressão chorismos, né? Lysis kai chorismos. Então, lysis é libertação, né? Então, imagina que você está preso, aí você se liberta daquele aprisionamento, e separação permanece sendo separadamente dessa corporeidade que o determina. Então, em Platão, morrer não é deixar de ser. É isso que é interessante. A diferença dessa concepção que, de alguma maneira, a Ângela Lisbeth traz à tona. E veja, com isso eu estou dizendo que não, na época de Platão havia. Justamente no Phaedon você vai ver que existem alguns interlocutores de Sócrates que estão ali tentando justamente pensar se morrer não é deixar de viver, né?
se o morrer não é justamente essa separação total dos elementos constitutivos da vida e que levam ao deixar de ser enquanto deixar de existir, né? Só que a palavra existir não existe na época, é deixar de ser. Então, há essas opiniões, mas Sócrates vai rebatendo um a um essas opiniões de maneira muito interessante. Por isso que eu vou separar um dia, aproveitar a oportunidade, como eu vou ter que separar um dia para falar de Heidegger, eu vou também separar um outro dia para falar de Platão no Fédon, especificamente, porque com o Fédon em mãos, a gente pode acompanhar de maneira mais detalhada essas concepções também que entram em jogo no diálogo, né? E que são trazidas pelos interlocutores de Sócrates. E uma delas é justamente essa concepção, de que morrer não é separar-se a alma do corpo, mas deixar de existir, deixar de viver. Então Sócrates tem um argumento lá muito interessante, dialético, né, que ele utiliza para poder rebater essa tese, né. Um deles eu me lembro assim, mais ou menos, né, por alto, um deles é o fato de que se não fosse assim, ele diz que o ser seria coxo, porque tudo acontece numa passagem por opostos, né? Ele dá o seguinte exemplo. Por exemplo, se eu estou dormindo, é porque antes estava acordado. E se estou acordado, é porque antes estava dormindo. De tal maneira que o sono e a vigília é um processo que passa por esses contrários, né? Do estar dormindo que se chega a estar acordado, e é do estar acordado que se chega a estar dormindo. É do estar em repouso que se chega a estar em movimento, e é do estar em movimento que se chega a estar em repouso. Ou seja, todo acontecimento é uma passagem por contrários. Por que é que então entre vida e morte seria diferente, né? Por que é que então também de quem vive porque já esteve morto, e se morreu é porque já estava vivo, é porque estava vivo, né? Por que é que com a vida e com a morte não é a mesma coisa? Então, se não for, então o ser é coxo, quer dizer, funciona para tudo, mas para o caso da vida e da morte não funciona. A questão do ciclo, né? Esse ciclo perene da vida entre contrários. O argumento do Fédon é muito bonito, esse eu gostei muito dele, acho interessante. Existem outros, mas esse é particularmente muito interessante. Mas assim, nós teríamos como aprofundar apenas na medida em que a gente lesse o Fédon, que é um livro fantástico e vale muito a pena lê-lo com paciência. E eu vou fazer isso, aproveitar que a gente vai também fazer um estudo aprofundado de Heidegger. Eu vou tentar fazer um estudo aprofundado, não é fazer, eu já tenho pronto isso, é só mais trazer para vocês essa aula, né? Se vocês não quiserem ocupar o tempo com isso aqui mesmo, eu posso gravar e vocês assistirem depois, quem quiser assistir, pode ser assim também. Mas eu acho que participação é boa porque cria esse diálogo, essa discussão. E aí eu posso trazer esses elementos do Fédon, né, que eu acho que pode ajudar muito essa discussão nossa. Mas assim, eu quis pontuar esse aspecto só para dizer o seguinte, que isso que a professora Angela Lesbello falou é uma concepção específica da morte, que difere, nesse caso, da concepção que é específica da morte, aquela defendida por Platão através de Sócrates no Fédon, né? Quer dizer, enquanto no Fédon morrer não é deixar de ser, não é deixar de existir, portanto também não é deixar de viver, né? E na verdade você falou muito bem, talvez a palavra certa nem seria deixar de viver, né? Porque pode dizer. Porque quando ela falou a questão de deixar de viver, eu estava entendendo, a interpretação que eu fiz foi que não o deixar de viver no sentido de perder as vivências corpóreas, psíquicas, nesse sentido. E não deixar de existir é no sentido de algum modo esse eu vai perpassar a morte, né? Então não era eu existir correlato com o viver, porque o viver estava atrelado às vivências psíquicas, corpóreas, enfim, e o existir era de algum modo vai perpassar a morte. Então por isso que eu fiz essa distinção, né? Essa separação, porque o sentido de existir aí não era obrigatoriamente enquanto corpo, mas existir de algum modo, né?
Perfeito, perfeito, exatamente isso, perfeito. Seu argumento é excelente, é isso mesmo. E isso, por isso que eu também agora estou me aproximando da sua compreensão, porque de fato, para Platão, morrer não é deixar de existir, pode até ser deixar de viver, nesse sentido dessa vida psicofísica, né? Vamos falar assim, essa vida psicossomática, para falar platonicamente, estrito senso, né? Morrer é deixar de viver na medida em que se compreenda como vida a existência psicossomática, certo? Então, de fato, se morrer, melhor, se viver, se compreende como existir psicossomaticamente, como você falou bem agora, eu adorei essa sua explanação. De fato, em Platão, a morte implica um deixar essa existência psicossomática. Contudo, assume-se uma existência psíquica liberta da existência somática, né? Isso em Platão é muito nítido. De modo que, de fato, isso é morrer, né? Que é diferente de viver. Enquanto viver é existir psicossomaticamente, morrer é existir psiquicamente, inclusive na possibilidade de, em um novo corpo, assumir de novo a vida. Isso é muito interessante também em Platão. Que não, eu sei que não é a crença dos cristãos católicos e tal, e talvez isso se aproximasse mais da concepção espírita da vida, né? Que implica a morte implica também a possibilidade de um retorno, né? Então, a religião espírita seria mais simples para a religião espírita acolher essa argumentação platônica do que para a religião cristã católica. Mas, em todo caso, é muito interessante, portanto, essa sua observação. Eu só queria, assim, caracterizar bem isso, que, para Platão, morrer não é deixar de existir, ou deixar de ser. Agora, talvez, de fato, você tem razão. Poderíamos dizer que, para Platão, é deixar de viver essa vida psicossomática. Mas deixar de viver a vida psicossomática não significa deixar de existir. Por quê? Porque a psique existe, não é? Existe como psique para além da existência psicossomática. E morrer significa justamente esse tipo de existência, que inclusive pode assumir uma nova forma vital na medida em que assuma um novo corpo vital, né? Uma nova forma psicossomática. Então, isso é a forma como Platão pensa. Ao menos, eu falo assim, Platão, mas com muitas desconfianças sobre se Platão pensa assim, ou se, na verdade, Sócrates pensava nitidamente assim, e Platão faz questão de trazer toda a argumentação socrática para dentro do diálogo Fédon, no sentido de fundamentá-la racionalmente, não é? E aí a gente poderia pensar como uma possibilidade. Se, porventura, Platão pensa assim, está bem tranquilo. Né? Apenas eu eu confesso que, diante da leitura do Fédon, eu não fico suficientemente seguro de dizer que é uma concepção platônica. Eu imagino muito mais o Fédon como uma tentativa de Platão de mostrar a concepção socrática. Se ele, Platão, concordava com Sócrates e com os argumentos de Sócrates, é outra história. Tudo bem, pode até ser que ele concorde, mas eu creio que a concepção mostrada no Fédon é nitidamente órfica e socrática nesse sentido, né? E Platão está ali buscando justamente estabelecer os argumentos racionais que sustentariam uma crença desse tipo, né? Uma compreensão, uma concepção desse tipo. E a justificação racional, ela é bastante forte dentro do Fédon, especialmente em função dessa questão dos contrários, né? A substância da psique, em que consiste a psique enquanto ideia, e sua existência para além da existência psicossomática, né? De modo que, diante de que se tem medo, né? Então, de fato, você diz bem, pode haver o medo de deixar de existir, né?
como há o medo de sofrer enquanto se vive, não é? Então, esses são os medos dos quais, porém, os filósofos gregos procuravam se desvencilhar, né? A gente percebe isso, tanto na leitura de Platão, como na leitura de Aristóteles, como na leitura de Epicuro. Esse medo da morte é alguma coisa da qual os gregos procuravam se desvencilhar, não é? E aí apresentam esses diversos argumentos nessa perspectiva. De modo que é possível, como você bem disse, que o medo da morte seja o medo de deixar de existir, né? Mas enfim, esse modo de caracterização, ele é apenas um modo, né? Que é possível ser fundamentado, né? Talvez haja também outros medos para além desse. Mas certamente isso é só uma hipótese, né? É uma hipótese, mas certamente é principalmente esse, o medo de deixar de existir, né? Mas é como mas é como a gente viu agora, há também o medo de sofrer profundamente, terrivelmente por muito tempo. Então, às vezes o indivíduo escolhe a morte e supera o medo da morte porque para ele é muito mais tranquilo superar o sofrimento da vida e abraçar a morte do que insistir na vida sofrida, né? Outros já falam que muito melhor é enfrentar a vida sofrida do que fugir dela com medo do sofrimento, não é? E assim a gente vive nesse embate de argumentos, né? Tudo girando em torno desse medo, né? De alguma maneira, girando em torno desse temor que nos assola, né? Que justamente a fenomenologia heideggeriana vai procurar pensar um pouco a partir do conceito não de temor, medo, no sentido de medo propriamente dito, mas no sentido de angústia, né? Quer dizer, diante da morte, na verdade, a existência não propriamente teme, mas se angustia, né? E é nessa angústia da finitude que se constitui pela antecipação da morte que o ser aí é capaz de assumir isso como si mesmo. Então a angústia vai assumir diante da morte, a angústia face à morte, não o medo da morte, mas a angústia face à morte vai assumir um aspecto central dentro da filosofia da existência que na filosofia grega não existia. Na filosofia grega o que era fundamental era a tentativa de pensar o desvencilhamento do medo diante da morte como algo que não se justificaria por si, né? Não sei se foi claro, eu tentei dialogar, Jonas, com tudo que você colocou, acho muito importante, mas termino assim, concordando que no início eu como que quis discordar, mas você tem razão, quer dizer, um dos aspectos do medo é essa concepção de que a morte seja deixar de existir. E Platão vai tentar tornar muito nítido, muito claro, que morrer não é deixar de existir. Platão no Fédon, né? No Fédon. Morrer não é deixar de existir, mas é assumir uma existência psíquica perene, que pode inclusive assumir uma nova existência mortal, psicossomática. Porque morrer consiste justamente na separação da alma em relação ao corpo. E isso é o que a alma mais almeja, de acordo com Platão. No Fédon, a alma filosófica, né, essa psique filosófica, essa vocação filosófica, o que mais almeja é justamente a união da alma consigo mesma nessa unidade perene, contínua e permanente que, de alguma maneira, o corpo torna turvo, né? Quer dizer, a corporeidade, a experiência corpórea, de alguma maneira, tornaria turva, pelo menos, né? Essa existência sublime da psique separada da corporeidade. Mas é importante, de fato, acompanhar esses argumentos no Fédon para a gente poder ver detalhes dele que são importantes no texto. Pode falar, Jonas. Não, deixa claro. Estou muito claro. Eu até pensei, assim, eu estava aqui pensando que entender isso a partir de Edith Stein, eu quero dizer, pensando aqui nos pensadores mais modernos, né? Seria até melhor, mais possível de fazer uma correlação do que com o próprio Heidegger, não era?
Me parece, eu não sei, o senhor depois diz isso. A gente Mas, vai... mas quando o senhor falou a questão do medo, o medo tem tudo, eu lembrei, né? Eu disse, Deimos e Phobos está em todo lugar. Está em todos os lugares. Mas é isso, a questão eu estava pensando, justamente eu estava assistindo umas aulas da professora Lisbelo, e pelas concepções de Edith Stein, daria até melhor, porque Edith Stein também é um, ela descende um pouco das ideias de Platão, né? Ela absorve bastante de Platão, né? Me parece. Uma coisa assim, importante nesse caso, eu acho bastante diferente a concepção platônica da concepção cristã, certo? Eu acho bastante diferente. Mas é claro que nisso elas se assemelham. Em que sentido? Em que a psique é imortal. Nisso elas se assemelham, num certo sentido, né? O pensamento cristão, ele tem ingredientes que eu diria levam a uma diferenciação. Eu já falei há pouco, por exemplo, de que no pensamento platônico ligado ao orfismo, e aí eu insisto, talvez até mais socrático do que platônico, porque pode ser que Platão era mais barra pesada ainda. Mas vamos supor que esse pensamento é o de Platão, né? De fato. Então, em Platão, a gente tem uma tradição órfica a respeito do que se compreende a respeito da vida e da vida da psique, né? Da imortalidade da psique. Portanto, a perenidade da existência da psique não é propriamente a imortalidade, né? Interessante. Não é dizer que a psique não morre. É dizer que a existência psicossomática morre. E o morrer da existência psicossomática consiste na separação, libertação e separação da alma em relação ao corpo. Isso é muito importante trazer à tona, essa precisão, não é? Mas não se trata de não morrer. Não é que não morre. É no sentido de ela ser imortal, no sentido de que ela mesma atravessa os umbrais da morte, porque morte é separação e libertação, e não uma espécie de padecimento, de sofrimento, né, de alguma coisa que destrua a alma. Não é uma degeneração da alma, uma destruição da alma, da psique. Mas a psique pode assumir novas formas. No pensamento cristão, esse caráter desaparece um pouco. Primeiro porque no pensamento cristão é introduzido o argumento do espírito, que vem da tradição hebraica, de alguma maneira também está presente na tradição grega, mas a tradição grega afasta um pouco esse argumento. Se a gente ler o Fedro, a gente vai ver isso claramente, que é o argumento seguinte, o pneuma, por exemplo, o que é que garante a vida? É a respiração. O fato de a gente respirar, né? No pensamento grego, esse pneuma, enquanto espírito, que nos permite respirar, e a morte é a cessação desse parar de respirar, né? Quer dizer, a cessação dessa respiração, alguns gregos acreditavam justamente que nós somos constituídos dos 4 elementos, o fogo, a terra, a água e o ar. Enquanto respiramos, o ar está em nós, né? E nos mantém vivos. Quando paramos de respirar, o último suspiro é a separação dos elementos, de tal maneira que o corpo vai pouco a pouco também se degradando, né? Vai se transformando em calcário, e ossos e água, tudo se separa, ou seja, se degenera. E morrer significa uma espécie de degeneração dos elementos constitutivos da vida psicossomática. Havia também essa compreensão entre os gregos. A tradição hebraica, ligada ao mito judaico-cristão da criação, compreende que essa respiração vital, né, psicossomática, portanto, é uma infusão divina nessa composição psicossomática mortal. E essa infusão divina é a infusão do espírito divino, a ruá, em hebraico, dentro da mitologia da criação hebraica. E, na perspectiva já do cristianismo, é o espírito divino, que é comunicado ao espírito humano.
Quando a gente entra no pensamento cristão, não estou falando agora eu não vou falar mais dos hebreus, porque os hebreus têm essa base, mas aí ela também é complexificada. A tradição hebraica em relação à morte, vida após a morte, ressurreição é bem complexa, e há diversas tradições dentro do pensamento hebraico, e eu não teria condições agora de jeito nenhum de trazê-las à tona. Mas só para dar uma ideia, por exemplo, haviam se não me engano, os saduceus, na época de Jesus já, que eles não acreditavam na ressurreição, por exemplo, né? Já os fariseus acreditavam na ressurreição. Então você tem grupos que também pensam de maneira diferente dentro da tradição hebraica. Mas eu, de novo, não tenho condições de tratar aqui, porque não estudei de maneira suficiente, não tenho conhecimento da língua hebraica também suficiente para ler os textos hebraicos e arrancar das diversas tradições as perspectivas que eles trazem, e eu precisaria de anos para fazer um estudo assim. Agora, no pensamento cristão, que é, de alguma maneira, a assimilação dessa dimensão de uma concepção da vida como constituída de espírito, alma e corpo, né? Espírito, alma e corpo, a gente vai ter quase que uma conjunção da concepção platônica de psicossomática, né? E da concepção hebraica de pneumopsicossomático, né? Esse caráter pneumático e psicossomático da existência vital. Então, por exemplo, São Paulo é como se os cristãos, de fato, a morte consiste, de fato, numa libertação da alma em relação ao corpo. Então, a psique humana e individual, porque criada individualmente por Deus, isso é outro aspecto importante que não está no grego, não está na concepção grega, que é de que a psique é criada, entendeu? A psique grega é agénetos, ela não é criada, ela é eterna, né? Já a psique hebraica, ela é criada por Deus. Então, essa psique criada é ao mesmo tempo individual. Então, o Deus não cria somente a alma em geral, ele cria cada um, né? E essa psique criada individualmente assume uma corporeidade e uma existência psicossomática que, de alguma maneira, vamos dizer assim, deixa de existir quando morre. Mas o que acontece com a psique? Quer dizer, o corpo, vê só como é que esses cristãos pensavam, vê que coisa interessante ao mesmo tempo, a crença deles, né? A psique separa-se do corpo em função da salvação em Cristo, que morreu e morrendo matou a morte consigo. Essa psique, morrer significa separar-se do corpo mortal, né? Que vai, contudo, descansar em paz na terra, certo? E a psique vai dormir junto com Cristo em Deus, até o dia escatológico da nova vinda de Cristo, que vai instaurar um novo céu e uma nova terra. E quando ele vier e voltar e instaurar esse novo céu e essa nova terra, essa alma, essa psique, que agora dorme junto com Cristo em Deus, irá retornar e assumir um novo corpo imortal agora, glorioso, um novo corpo glorioso. E vê que coisa terrível que eles pensavam. Terrível que eu digo assim, interessante, eu acho fantástico. Porque eu acho interessante, eu digo assim, porque é uma compreensão um pouco difundida. A gente não é assim que falam na igreja pra gente. Falam que a gente morre, aí vai pro céu. Não fala direito como é, né? Mas no cristianismo primitivo, ela é muito precisa a concepção. E até a época, por exemplo, de Agostinho, se vocês pegarem as confissões de Agostinho para ler, há um depoimento de Santa Mônica, considerada a mãe dele, né, que era a mãe dele, fantástico a respeito disso. Quer dizer, a gente percebe como em pleno século V depois de Cristo, no século V depois de Cristo, os cristãos, mesmo os leigos, é o caso de Mônica, que é uma cristã leiga, né, mãe de Agostinho, o bispo de Hipona, ela tem consciência da experiência religiosa cristã primitiva.
Por que eu estou dizendo isso? Porque Mônica diz assim, Agostinho, ó, porque o Agostinho vai viajar e ele se preocupa sobre se a mãe dele morrer, onde enterrar. Ela está doente e tal. E aí ela diz assim, não se preocupe com isso. Quando eu morrer, pode me enterrar onde eu estiver. Porque o Senhor, quando voltar, Jesus, né? O Cristo, quando voltar, saberá onde eu estou. E vai me encontrar e me ressuscitar onde eu estiver. Ou seja, o que é que eles entendiam? Que na volta de Cristo, na ressurreição do último dia, ele vai voltar e ressuscitar aqueles corpos enterrados que estão ali. E que vão assumir um novo corpo. Quer dizer, as almas vão acordar, né? As psiques que com ele adormecem, agora vão acordar e vão se levantar dos túmulos, assumindo o novo corpo glorioso, no novo céu e na nova terra. É essa a maneira como os cristãos primitivos entendem esse processo de morrer e ressuscitar. Portanto, não é na forma da reencarnação, que de alguma maneira, ou da transmigração, né? Na verdade, Platão é mais uma transmigração das almas no sentido platônico, ou da reencarnação no sentido espírita. Não é também no sentido de acabou-se tudo, acabou-se a vida como um todo, a morte atinge inclusive a psique e, portanto, não tem mais vida para quem morreu, mas se trata desse processo que inclui uma experiência histórica, né? Que vai desde a criação até o fim dos tempos com a vinda do Cristo. Mas aquela psique individual de alguém há de ressuscitar com Cristo no fim dos tempos. E essa ressurreição significa, ela está, por enquanto, dormindo com Cristo na medida em que morreu. Quando Cristo voltar, ela vai se acordar com Cristo e se levantar e assumir um novo corpo glorioso. Essa é a experiência. E Tomás de Aquino chegou a dizer que uma das provas de que a ressurreição, de que a ressurreição há de existir, é que não se pode conceber uma psique sem corpo. Só se pode conceber uma psique que possa assumir uma corporeidade. Então, se nós morremos agora, é porque no futuro vamos assumir uma corporeidade gloriosa. Porque não existe psique sem corpo. Enquanto estamos mortos, estamos dormindo. E vamos assumir o novo corpo na ressurreição. É por isso que os cristãos enterram os seus entes queridos. Porque a experiência da ressurreição, ela se constitui por esse processo. A salvação, ela inclui a terra, inclui a história, ela não é uma coisa de uma separação de dois mundos, tá entendendo? Como fosse o mundo celeste, a ressurreição fosse uma vida existente lá no céu, separado do mundo, não. É um processo que conduzirá o mundo e a história a uma experiência de glória que é diferente da experiência mortal, né? Então, a experiência escatológica cristã é determinante nessa concepção. E eu creio que o pensamento de Edith Stein, ele está mais próximo dessa tradição, entendeu? Tomista, paulina, né, do que da tradição propriamente platônica. E com isso não estou dizendo que Edith Stein não compreendeu muitos elementos do pensamento platônico e, de certa maneira, compreende e assimila e entende que está correto. Agora, no que diz respeito a esse processo da imortalidade da alma, aí eu penso que o caminho steiniano é muito mais tomista, agostiniano, porque ele é marcado pela experiência propriamente cristã e não pela experiência órfica, como era a experiência da crença platônica, tá entendendo? Que é chamada de pagã, né? Em oposição à experiência cristã. Em função da hora, eu pensei que a gente pode concluir aqui hoje, né? Concluir por aqui hoje. E aí, na próxima semana, a Gilane vai fazer a apresentação dela e nós vamos dar continuidade às apresentações. Então, na medida em que essas apresentações concluam, então eu vou estabelecer esse plano, né? A gente faz um retorno ao Phaedon para um aprofundamento, eu acho que vai ser interessante. E aí a gente faz um outro encontro sobre o ser para a morte em Heidegger, em que essa questão do medo e da angústia vão ser muito importantes na discussão da relação com a morte, né? A gente pode retomar essa dimensão também, tá bom? Pois então, Jonas, obrigado pela presença, Gilane, obrigado também, obrigado, Tayara também teve presente, mas acho que ela teve que sair depois rapidamente, não conseguiu ficar, mas nós nos encontramos então na próxima sexta, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado também pela aula, ótima aula, bem estudada.
Valeu.